No programa Conexão Unimep de hoje, recebemos o reitor interino da Unimep, o professor Fábio Botelho Josgrelberg. Professor, seja bem-vindo à TV Unimep. Eu gostaria que o senhor contasse como foi sua trajetória até assumir a reitoria aqui da universidade. Tá. Bom, eu sou da área de comunicação também, como você. Eu fiz jornalismo na Universidade Metodista de São Paulo. De lá eu fui me formei, trabalhei um tempo em redação e depois, depois de 4 anos, né, trabalhando em redação, trabalhei um pouco com assessoria de imprensa, mas pouco, eu fui fazer um mestrado, né, na Concordia University em Montreal, né. Lá eu fiz no departamento de estudos da mídia, né, eu fiz um trabalho sobre um autor dos estudos culturais que se chama Michel de Certeau. Também lá eu fiz depois que eu defendi, né, eu fiz um estágio lá num departamento de tecnologias educacionais, que tinha bacharelado, mestrado e doutorado já naquela época, era 97, 98. E aí em seguida, quer dizer, eu voltei para o Brasil, né, aí trabalhei de 2000 a 2002, 2001, numa assessoria de comunicação e comecei meu doutorado na Universidade de São Paulo, também na área de ciências da comunicação, desta vez, pesquisando o uso de tecnologia no ensino municipal, né? Então, trabalhava muito com esse viés de pensar a tecnologia para fins de desenvolvimento social, desenvolvimento regional, em particular as tecnologias de informação e comunicação. De lá eu fui ser professor no grupo FMU, então trabalhei numa das unidades dele, que é a FIAN, né? Eles tinham acabado de lançar um curso de jornalismo. E em 2005, o pessoal da Universidade Metodista de São Paulo me convidou para ser gerente de projetos do programa de educação à distância que estava sendo criado, né? Eu lembro que o diretor de educação à distância da época, o professor Luciano, eu lembro de a gente sentado almoçando, ele falando assim: olha, a gente precisa criar um programa de educação à distância em graduação e a semipresenciais, né? Então foi ali que comecei a minha trajetória dentro das instituições educacionais metodistas, né? Eu sou membro da Igreja Metodista também, na Igreja Metodista de Rude Ramos, em São Bernardo do Campo. E de lá, aí comecei minha carreira lá dentro acadêmica, né? Então, participei de todo o desenvolvimento da educação à distância, depois eu acabei indo fazer um pós-doutorado na London School of Economics and Political Sciences, financiado pela FAPESP. Quando eu retorno já como professor colaborador do Stricto Sensu em Comunicação Social, né, mestrado e doutorado da universidade. Fico lá, continuo como professor lá licenciado, né, mas aí em 2011 o professor Márcio de Moraes, então o reitor na Universidade Metodista de São Paulo, me chama para ser pró-reitor de pós-graduação em pesquisa, né? Nesse período eu fico como pró-reitor de pós-graduação em pesquisa até o final do ano passado, né? Nesse período foi um período muito interessante, a gente teve a oportunidade junto com a comunidade de abrir novos programas de doutorado na área de educação, na área de psicologia, de criar um escritório de apoio da FAPESP lá dentro, de criar o programa de educação à distância de Lato Sensu, né? Hoje tem uns 1.300 alunos nesse programa, num modelo diferente do da graduação. Também nesse período da pró-reitoria de pós-graduação em pesquisa, eu acabei sendo eleito primeiramente vice, depois coordenador do segmento das universidades comunitárias no Fórum de Pró-Reitores de Pós-Graduação em Pesquisa do Brasil, o FORPROP, né? Que reúne, né, os pró-reitores do Brasil inteiro, de universidades federais, universidades comunitárias, privadas e por aí vai, né? Neste ano de 2017, o diretor-geral do IEP, o Robson, me chama para trabalhar
como um diretor de educação, de ensino superior dentro para as instituições metodistas, né? Então, entrei nessa função em março. Aí eu deixo a pró-reitoria, né? Antes disso, no segundo semestre do ano passado, eu fiquei como reitor interino também na Universidade Metodista de São Paulo, até que se apresentasse um novo reitor. Paralelamente, eu toco alguns projetos, por exemplo, junto com 100 Open Startups, que é um projeto onde eu sou conselheiro, né, do Innovate, que é a ONG que desenvolve esse projeto, que é um projeto voltado para a aproximação de grandes empresas e startups, né? Então, isso já faz uns 3, 4 anos que eu sou conselheiro lá, né? E, bom, em termos de currículo extenso, né? Então é isso, né? Pesquisa se fosse resumir, né, é muito essa área de pesquisa na tecnologia área de comunicação e desenvolvimento regional, e com um gosto particular pela filosofia e pelo geógrafo Milton Santos, né? Eu penso muito a tecnologia a partir da visão do Milton Santos. E, professor, a cidade de Piracicaba acompanhou no último mês a paralisação das atividades aqui da Unimep. Você chegou justamente nesse período. Queria saber como foi, né? Eu não sei se o senhor já esteve aqui na universidade antes, na Unimep, chegar num momento tão turbulento como esse. Sim. Eu já estive, eu conhecia a instituição, né? Mesmo nessa nova função na mantenedora, eu sou representante da mantenedora no Consum, né? Agora eu vou presidir o Consum, pelo menos interinamente. Então eu já conhecia, principalmente os diretores, a equipe de reitoria, né, alguns professores, né, que eu já conheço de longa data. Então não era um ambiente novo para mim, né? Chegar num momento de dificuldades, como foi essas semanas que passaram, é sempre um desafio, né? Falar para você que eu não deixei de dormir algumas noites seria parecer mais forte do que eu realmente sou. Mas, por outro lado, eu sou extremamente otimista e o ambiente acadêmico é o meu ambiente natural. Então, também não era algo que me causasse grandes preocupações, porque eu entendo, eu sou parte desse ambiente. Então, eu não tenho receio de estar com alunos, de estar com docentes, de estar com funcionários. E a minha trajetória toda, né, com erros e acertos, mas sempre foi prestigiando espaços de diálogo, né? Então, às vezes você erra, às vezes você acerta, como qualquer trajetória. Mas eu tinha confiança de que a gente poderia caminhar abrindo esses fóruns. Obviamente que as primeiras reuniões foram mais tensas, né, porque tinha acabado de sair da greve, enfim, com N desafios pela frente, mas eu acho que com o tempo, né, tanto a comunidade acadêmica vai me conhecendo melhor, como eu vou conhecendo melhor a universidade, e a confiança vai se construindo, né? Confiança não se pede, se constrói. Então isso leva um tempo, mas eu acho que a gente está num bom caminho. Falando desse período de chegada à universidade, esses novos desafios, quais foram suas primeiras ações assim que você chegou à Unimep? Foi convocar reuniões com os diferentes grupos, né? Então eu tive uma reunião com os diretores, tive uma reunião com os coordenadores de curso, tive uma reunião com funcionários aqui do campus, iniciamos os grupos de trabalho, né, que também, enfim, era uma exigência do Tribunal Regional de Trabalho, mas eu também não conseguia ver outra maneira de trabalhar. Então, as reuniões com a Unimep,
para discutir o acordo coletivo de trabalho, as reuniões com a FIEP, né, que é a Associação dos Funcionários, a do NIMEP, para quem não conhece, é dos docentes, a FIEP é dos funcionários. Também, né, iniciamos também o grupo de trabalho para discutir a implantação do novo sistema de gestão acadêmica. Então, eu acho que a primeira ação no momento desse é sempre abrir os canais de diálogo, né, no momento de crise, ser o mais transparente possível, né, e a partir daí, desse início de trabalho, em que você reabre os canais de diálogo, mas também busca o máximo de transparência nas suas ações, tenta-se restabelecer a normalidade, né, da instituição. Né? Acho importante a gente lembrar também que algumas alunas estiveram aqui do Movimento Estudantil Unimep na Luta. Elas falaram que se reúnem com o senhor toda semana também. Peço desculpa ao pessoal do movimento estudantil, mas dentro dessa linha de abrir os canais, dentro dessa linha dos canais de diálogo, a equipe de reitoria se reúne toda terça-feira, né, às 5 horas, com os líderes do movimento estudantil, né? Hoje existe alguma dificuldade na representação, especialmente no conselho universitário, dos estudantes, em razão de questões, enfim, internas, de nomeação desses representantes, mas nós, como reitoria, também temos muito interesse e temos apoiado a reconstrução, a reorganização do CEAS, do próprio DCE, enfim. Então, isso tem sido também um trabalho interessante, né? Então, acho que todo mundo da comunidade tem que participar do diálogo, né? Então, a gente abriu diferentes fóruns, diferentes espaços para que se possa conversar e tentar caminhar aí num bom caminho. Tem que se sentir representado. Exatamente. De alguma maneira. E agora, o senhor sempre fala, né, nos e-mails, assina como reitor interino, temporário. Existe alguma possibilidade que você continue os seus trabalhos dentro da instituição ou já é algo definitivo? É um curto espaço de tempo mesmo? São alguns meses? A ideia é justamente que seja interino. Isso eu já me manifestei publicamente sobre isso, tanto aqui para a comunidade acadêmica, quanto no conselho do IEP, na direção geral. Eu entendo que, idealmente, a gente precisa encontrar uma liderança da própria Unimep. Só que o que eu tenho defendido, e é isso que eu tenho tratado em todos esses fóruns de diálogo que nós abrimos como equipe de reitoria, é justamente repactuar, né, as questões de governança e que inclui também questões orçamentárias, né? Eu acho que nesse processo de se criar uma central de serviços compartilhados para as instituições metodistas, eu acho que a gente avançou muito em alguns aspectos, em outros aspectos a gente também precisa rever, como qualquer projeto, qualquer programa, de tempos em tempos, ele precisa ser analisado, avaliado e trabalhado, né? Então, isso tem a ver diretamente com a autonomia universitária da instituição, que, como prevê a própria Constituição, é uma autonomia que não prescinde de uma mantenedora, né? Então, se você pensar a universidade pública, né, quem é o mantenedor é o governo, né? O governo, ele, por exemplo, como aconteceu, não que eu seja a favor, mas aconteceu recentemente, ele se viu obrigado a fazer cortes do orçamento das universidades federais, em algumas universidades até de 70%, né? Era garantido o pagamento, né, dos funcionários e docentes, mas o orçamento operacional ele foi muito afetado em razão da crise econômica que o país está passando. Então, essa relação mantenedora e mantida, ela sempre vai existir, né? E ela, ao longo do tempo, ela tem momentos de maior tranquilidade, menor tranquilidade, muito em razão
da situação econômica que se desdobra em crises políticas e por aí vai. Então, eu acho que esse tema da autonomia universitária é fundamental, como eu disse, não só na questão orçamentária, mas na governança geral. Então, são coisas que a gente precisa debater melhor. Cabe a quem determinadas situações, né? E eu estou disposto a fazer esse trabalho e esse diálogo, né? A ideia é preparar as condições, repactuar essas condições, conforme o próprio estatuto mesmo da Unimep prevê, para que um próximo reitor ou reitora que venha a ser indicado pela mantenedora tenha condições mais tranquilas de trabalhar e pensar o projeto no médio e longo prazo, né? Eu acho que alguém que entrasse agora no meio desse reinício de diálogo poderia ficar pressionado, seja pela mantenedora, seja pela própria comunidade acadêmica e não e acabar não avançando, né? Então a ideia é justamente criar essa ponte para que alguém assuma com melhores condições de trabalho, né? Para a gente finalizar a nossa entrevista, o senhor está temporariamente aqui na Unimep, como disse, mas tem uma função na mantenedora, na rede, que é uma relação com as instituições de ensino superior. Queria saber qual você acredita que sejam os desafios de todas as instituições superiores, não só aqui da Unimep, mas que fazem parte da rede, né, da rede metodista. Isso, até pela posição que depois eu alcancei lá no Fórum de Pró-Reitores, eu acompanhei bem o processo de gestão das comunitárias, né? E o grande desafio é justamente conseguir trabalhar de maneira democrática e participativa, como as instituições comunitárias e confessionais, como é característica das instituições comunitárias confessionais, né? Dentro de um segmento que se tornou extremamente competitivo, né? Então a questão aí passa como você garantir qualidade, né? Eu acho que o grande desafio é como garantir qualidade de maneira financeiramente sustentável, né? Se você olhar o histórico, né? No início você tinha as universidades públicas e aí aparecem as universidades comunitárias, particularmente ligadas às diferentes denominações religiosas. Em larga medida, elas emulam processos de gestão da universidade pública. Isso é bom, são processos colaborativos e participativos. Mas com o aumento do número de instituições educacionais, em condições muitas vezes grupos internacionais investindo em educação, houve uma mexida muito grande, né, no segmento educacional, e boa parte das instituições confessionais comunitárias passaram por algum tipo de crise em razão dessas mudanças. Ainda nesse momento de mudanças, o que a gente não pode abrir mão é da nossa missão e da nossa qualidade, né? Por mais que muitas vezes nós precisemos tomar decisões administrativas que podem, que não são de maneira alguma aquilo que o nosso coração gostaria de fazer, é mais uma decisão contingente em razão da situação. Eu acho que se a gente perder a visão e a noção da nossa missão como uma instituição educacional metodista de promoção da paz, da justiça social, da diversidade, da liberdade de ideias, do debate de ideias, da qualidade de educação, aí para, entendeu? Aí não faz mais sentido fazer educação. Mas é um desafio, mas eu tenho certeza que a gente tem em todas as instituições metodistas do país, e particularmente aqui também na Unimep, condições de manter esse compromisso histórico,
né, com a região, com o país e com a educação. A Unimep ela tem características interessantes, por exemplo, a universidade, hoje ela exige que se tenha pós-graduação em stricto sensu, mestrado e doutorado. Os programas de mestrado e doutorado aqui são anteriores à própria universidade. Então isso revela o compromisso da Igreja Metodista, né, com a educação, com a pesquisa, né, muito antes disso se tornar uma obrigação legal. E o dia que isso se perder, aí não faz mais sentido, na minha cabeça, a igreja continuar atuando na educação superior. Né? Professor Fábio, muito obrigada, agradeço muito sua presença aqui à TV Unimep, sei que sua agenda está corrida e concorrida, Sim. Mas agradeço sua participação aqui, seja sempre bem-vindo. Obrigado, foi um prazer e estou sempre à disposição.